Bem-vindos ao PodTech Brasil! No último episódio, falamos do funcionamento do AWS IAM, uma ferramenta essencial para o gerenciamento de identidades e controle de acesso em ambientes de nuvem. No episódio de hoje, vamos detalhar a segurança em nuvem da AWS, apresentando-a como um pilar fundamental baseado no modelo de responsabilidade compartilhada, onde o provedor protege a infraestrutura física e o cliente protege seus dados e aplicações. E aí, tudo certo? Olha, para quem está mergulhada nos estudos para a certificação da AWS, sabe que o capítulo de segurança é um monstro. Ah, com certeza. É denso, cheio de termos e, vamos combinar, assusta um pouco. A gente recebeu esse material de preparação e a nossa meta aqui é bem simples. Vamos fatiar esse bicho-papão e extrair só o que realmente importa para passar na prova e, claro, o mais importante, não fazer besteira na nuvem. E olha, não dá para exagerar a importância disso. Os números que o material traz são, assim, de cair o queixo. É mesmo? O mercado global de cibersegurança foi avaliado em mais de 245 bilhões de dólares em 2024. 245 bilhões. E a projeção é que passe de 500 bilhões até 2030. E isso não é um mercado que cresce no vácuo, né? Claro. A Microsoft relata que seus clientes enfrentam mais de 600 milhões de ataques cibernéticos Por ano. por dia. Nossa, Por dia. por dia. O material até cita um dos vice-presidentes deles, o Tom Burch, dizendo que, à medida que esses ataques colocam a saúde humana em risco, a importância de detê-los não poderia ser maior. 600 milhões por dia. É um número que eu nem consigo visualizar direito. Pois é. Isso coloca tudo em perspectiva. Para entender como se defender, vamos pensar como um estrategista. Primeiro, a gente precisa conhecer nosso inimigo, quais são as ameaças mais comuns. Depois, definir nosso território. O que é nosso para defender e o que a AWS defende. E aí, com esse conhecimento, a gente monta nosso plano de batalha, a defesa em profundidade. Vamos começar pelo inimigo? O termo genérico que aparece sempre é malware. Sim, malware é o grande guarda-chuva, né? Para qualquer software malicioso. Mas, assim, para o exame e para a vida real, o que importa são os tipos. E o primeiro da lista, e talvez o mais famoso hoje, é o ransomware. Ah, o sequestro digital. Seus arquivos são criptografados e aí vem a nota de resgate. A gente vê isso em todo o noticiário. Exato. E os resgates estão num nível, assim, estratosférico. Uma média de 5,2 milhões de dólares em 2024. 5 milhões? Mas aqui está o ponto crucial que o material deixa nas entrelinhas, especialmente para a nuvem. Num data center tradicional, um ataque desses bem-sucedido podia ser o fim da linha. Game over. Verdade. Já na AWS, se o cliente fez a parte dele no dever de casa, se configurou backups automáticos com a AWS Backup, que é responsabilidade dele, um ataque de ransomware vira um inconveniente. Deixa de ser uma catástrofe. Exato. Vira algo a ser restaurado, não um desastre existencial de 5 milhões de dólares. A ameaça é a mesma, mas a capacidade de resposta é radicalmente diferente. Essa é uma ótima perspectiva. A ferramenta de defesa muda completamente o peso da ameaça. O próximo da lista é um clássico: phishing. Ah, esse. E quem nunca recebeu um desses, né? Eu mesma quase caí num na semana passada. Era um e-mail idêntico ao do meu banco. O logo, as cores, tudo perfeito. Nossa. A única coisa que me salvou foi passar o mouse em cima do link e ver um endereço que não tinha nada a ver. A sofisticação é assustadora. E está sempre aumentando. Uma variação que o material destaca é a falsificação de DNS. Nesse caso, mesmo que a pessoa digite o endereço certinho do banco, ela é redirecionada para um site falso idêntico. Aí fica quase impossível de perceber. Muito mais difícil. Depois temos os ataques de negação de serviço distribuída, o famoso DDoS. Certo, esse é o que derruba os sites. A analogia que eu sempre ouço é a de uma multidão tentando entrar numa loja ao mesmo tempo, sabe? Bloqueia a porta. A do material é ainda melhor. Um engarrafamento digital. Ah, gostei. Milhares de computadores zumbis de todo mundo começam a mandar tráfego inútil para o seu site, tudo ao mesmo tempo. É um congestionamento tão massivo que os usuários de verdade, os carros que querem chegar ao destino, não conseguem passar. O serviço fica indisponível. E o ataque Man in the Middle. O nome soa até meio filme de espionagem. E a ideia é exatamente essa. Um invasor se posiciona, secretamente, entre a pessoa e o serviço que ela está acessando. No meio do caminho. Isso. Ele intercepta toda a comunicação. O cenário clássico é a rede Wi-Fi pública de um café.
Se a rede não for segura e a comunicação não for criptografada de ponta a ponta, esse homem no meio pode ler senhas, mensagens, tudo. O que nos leva a uma categoria que parece ainda mais perigosa: explorações de zero day. O nome já é urgente. Porque a situação é urgente. Zero day significa que os desenvolvedores tiveram 0 dias para criar uma correção. A falha é explorada antes de ser conhecida. Exatamente. É uma vulnerabilidade descoberta e explorada por atacantes antes que os criadores do software saibam que ela existe. O exemplo que o material cita é o notório Log4Shell, de 2021. Lembro desse caso. Pensa nisso. Uma falha numa pequena biblioteca de software de código aberto, usada por milhões de aplicações, afetou cerca de 10% de toda a infraestrutura digital mundial. 10%? É um efeito dominó de escala planetária. Mostra como uma única coisinha pode ter um impacto massivo. É uma escala difícil de imaginar. A lista continua com os ataques de força bruta, que soa bem, direto ao ponto. São ferramentas automáticas que tentam adivinhar senhas, testando milhões de combinações por segundo. E imagino que não seja só aleatório. Não. Geralmente combinam com engenharia social. O invasor primeiro descobre informações sobre o alvo, tipo nome do cachorro, data de nascimento, para refinar as tentativas. E, por fim, os ataques de injeção, como injeção de SQL. Isso é quando o atacante coloca um código malicioso num campo de formulário de um site, certo? Tipo no campo de busca. Exatamente. Em vez de um nome, ele digita um comando de banco de dados. Se a aplicação for mal construída, ela pode executar esse comando, dando ao invasor controle sobre o banco de dados. É um jeito de roubar dados de clientes. Um método incrivelmente comum. E para fechar esse cenário de ameaças, o material menciona a dimensão geopolítica, com atores estatais conduzindo operações cibernéticas de longo prazo. Esse é o nível chefe das ameaças, com recursos e paciência quase ilimitados. Uau, essa lista de ameaças é francamente assustadora. E a primeira pergunta que vem na cabeça é: peraí, eu tenho que me preocupar com tudo isso sozinha? Onde a AWS entra nessa história? Perfeito. E essa dúvida nos leva direto ao que talvez seja o conceito mais importante de segurança na nuvem para o exame. O modelo de responsabilidade compartilhada. Sem entender isso, é impossível operar de forma segura na nuvem. A premissa central é bem clara. A AWS é responsável pela segurança da nuvem. Da nuvem. E o cliente é responsável pela segurança na nuvem. Entendi a lógica, mas isso não soa um pouco como a AWS se isentando da responsabilidade? Tipo, nós te damos os tijolos, mas se você construir uma casa torta e ela cair, o problema é seu. Isso não pode ser meio frustrante? É uma ótima pergunta. E sim, pode ser frustrante se a expectativa não estiver alinhada desde o começo. É por isso que esse modelo é o primeiro conceito fundamental que se aprende. Não é sobre isenção de culpa. Não. É sobre clareza de papéis. Pensa na sua analogia. A AWS garante que os tijolos são perfeitos, à prova de fogo, indestrutíveis. Eles garantem que o terreno onde se constrói é seguro, com muros, guardas, câmeras. Ok. O trabalho do cliente é usar esses tijolos perfeitos para ser um bom engenheiro e construir uma casa segura, com portas trancadas e janelas firmes. Ok, essa analogia ajuda muito a clarear. Então vamos detalhar esses papéis. O que exatamente a AWS protege? A segurança da nuvem. A AWS cuida de toda a infraestrutura física e fundamental. Isso inclui a segurança física dos data centers. Cercas, guardas. Exato, controle de acesso biométrico. Inclui a manutenção de toda a rede global, a resiliência das regiões e zonas de disponibilidade e também o hardware servidores, armazenamento, cabos e a camada de virtualização. A base de tudo. Isso. E para serviços gerenciados como o S3 ou o DynamoDB, a responsabilidade deles vai ainda mais fundo, cobrindo a segurança do sistema operacional e da plataforma. E do nosso lado, o que está na nossa lista de tarefas como clientes, a segurança na nuvem. Tudo que a gente coloca nessa infraestrutura. Os dados, em primeiro lugar. O cliente decide como classificá-los, se vai criptografar. As aplicações, é responsabilidade do cliente escrever um código seguro, corrigir vulnerabilidades. A gestão de acesso, imagino? Fundamental. Quem pode acessar o quê? É responsabilidade do cliente configurar o IAM, exigir a autenticação multifator, o MFA. Se usa instâncias EC2, o sistema operacional convidado é seu para gerenciar, incluindo patches de segurança. E, claro, a configuração da rede, como as VPCs,
subredes e as regras de firewall nos grupos de segurança. Tem uma regra de ouro no material que eu achei ótima para resumir isso. Quanto mais controle a AWS te oferece, mais responsabilidade você assume. Faz todo sentido. Com EC2, o controle do SO é total, então a responsabilidade é nossa. Com um serviço como o Lambda, onde a gente só envia o código, quase todo o resto é com a AWS. E é justamente na intersecção desses modelos que surgem as áreas cinzentas onde os maiores erros acontecem. O material aponta 3. Patches. Certo. Como a gente falou, a AWS aplica patches no hardware e em serviços como o RDS. Mas o cliente é 100% responsável por aplicar patches no sistema operacional das suas instâncias EC2. Muita gente esquece disso. Imagino que a configuração seja outra grande armadilha. A maior de todas. A AWS oferece ferramentas seguras, mas elas vêm com configurações padrão que precisam ser ajustadas. Um bucket S3 pode ser criado acidentalmente como público. Acontece o tempo todo. Um grupo de segurança pode ser configurado para permitir acesso de qualquer lugar da internet. A ferramenta segura, mas a configuração a tornou insegura. E por fim, o treinamento. A AWS treina seus engenheiros, mas cada cliente precisa treinar sua própria equipe. O exemplo prático do Amazon RDS que o material traz ajuda a solidificar tudo isso. Vamos usar ele. Quando eu crio um banco de dados no RDS, o que a AWS faz por mim? Ela faz muita coisa. Ela provisiona a instância EC2 por baixo dos panos, cuida do sistema operacional, aplica os patches de segurança tanto no SO quanto no motor do banco de dados, seja MySQL, Postgres, etc. Ok. Ela desativa o acesso direto via SSH a essa instância, para ninguém bagunçar a configuração, e automatiza tarefas críticas como backups e failover. Basicamente, ela te entrega um motor de banco de dados saudável e protegido. Ok, então a AWS me dá um motor de carro funcionando perfeitamente e seguro. A partir daí, a minha responsabilidade é construir o carro ao redor dele. É a analogia perfeita. A partir daí, é o cliente quem decide quem pode se aproximar desse motor. É ele quem configura as regras de rede nos grupos de segurança. Dizendo quem pode se conectar. Isso. Ele decide se esse carro terá acesso à rodovia da internet pública ou vai ficar só na garagem da VPC privada. E mais importante, ele gerencia os usuários e permissões dentro do banco de dados. Ele dá as chaves e diz quem senta no banco do motorista. E quem só pode olhar de fora. Exato. E também decide se quer ligar airbags adicionais, como criptografar os dados em trânsito e em repouso. E o ponto final é claro. Se eu deixar a porta do carro aberta com a chave na ignição e alguém roubar os dados, a culpa não é da fabricante do motor. A responsabilidade foi minha. Precisamente. E esse modelo não é estático, né? Ele está sempre evoluindo, especialmente com novas áreas como inteligência artificial e machine learning, que adicionam novas camadas de responsabilidade. Faz sentido, certo. Agora que conhecemos as ameaças e entendemos de quem é a responsabilidade, podemos montar nosso plano de batalha. O material nos apresenta um conceito que vem da estratégia militar e é central para a segurança moderna: defesa em profundidade. A ideia de que uma única muralha nunca é suficiente, é isso. Exatamente. A filosofia por trás é simples, mas poderosa. Nenhum controle de segurança é infalível. Sempre pode ter uma falha. Sempre. Firewalls podem ser mal configurados, senhas podem ser roubadas, pessoas cometem erros. A defesa em profundidade aceita essa realidade e, em vez de buscar uma barreira perfeita, constrói múltiplas camadas de proteção. É aqui que entra aquela analogia do queijo suíço, certo? Sim, e é uma analogia perfeita. Pensa assim. Sua primeira camada de defesa, um firewall de borda, é uma fatia de queijo suíço. E ela tem buracos. Exato. Os buracos podem ser uma regra mal configurada ou uma vulnerabilidade desconhecida. Mas logo atrás dela, você coloca outra camada, como a filtragem de tráfego dentro da sua rede. É outra fatia de queijo. Se um invasor passar pelo primeiro buraco, ele vai dar de cara com a segunda fatia, que muito provavelmente não tem um buraco no mesmo lugar. E a gente continua empilhando as fatias. Exatamente. Você adiciona uma camada de proteção no servidor, depois uma de controle de acesso aos dados e assim por diante. O objetivo não é ter uma muralha impenetrável. Isso não existe. O objetivo é ter tantas camadas que a chance de um ataque alinhar todos os buracos se torna estatisticamente minúscula. É criar resiliência. Isso. Uma postura de segurança resiliente, onde a falha de uma camada não significa a falha de todo o sistema. O material, então, mapeia como isso funciona na AWS, listando 5 camadas principais. A primeira é a proteção de borda. Isso seria tipo o segurança na porta da frente da festa. Perfeito. É a primeira linha de defesa.
lidando com o tráfego antes mesmo que ele chegue perto dos recursos principais. O que tem aí? Serviços como o AWS Shield para proteção contra DDoS e o AWS DAF, Web Application Firewall. Eles barram o tráfego malicioso óbvio e os ataques em grande escala. Depois que o tráfego passa pelo segurança, vem a camada 2, filtragem de tráfego de entrada. Agora é a segurança interna, checando para onde cada um pode ir. Exatamente. Aqui a gente está falando das configurações dentro da VPC, grupos de segurança e Network ACLs, que funcionam como firewalls internos, controlando precisamente qual servidor pode falar com qual outro e em quais portas. O controle dentro da própria rede. Isso, o tráfego leste-oeste. Protegendo o recurso em si, o servidor. Sim, isso envolve garantir que as instâncias EC2 tenham os patches mais recentes, que se use imagens seguras, as AMs, e que se tenha agentes de segurança, como o Amazon Inspector, rodando para escanear vulnerabilidades. É fortalecer o alvo. A camada 4 parece o núcleo de tudo. Proteção de dados e identidade. É proteger a joia da coroa. Sem dúvida. Aqui é onde o IAM, o Identity and Access Management, reina, aplicando o princípio do menor privilégio, garantindo que usuários e serviços só tenham as permissões estritamente necessárias. E a criptografia também. Também, protegendo os dados em si, tanto em repouso no S3 ou RDS, quanto em trânsito pela rede. E, por fim, a quinta camada, que parece envolver todas as outras. Monitoramento e detecção. As câmeras de segurança. Uma excelente forma de ver. Essa camada é sobre visibilidade. De que adianta ter todas as outras camadas se não dá para ver o que está acontecendo? Verdade. Ferramentas como o Amazon CloudWatch, para logs e métricas, e o AWS CloudTrail, para registrar todas as chamadas de API, são fundamentais. E o Amazon GuardDuty usa inteligência de máquina para analisar esses logs e detectar comportamentos estranhos. É a camada que avisa quando algo suspeito está acontecendo. Fantástico. Então, para amarrar tudo, começamos entendendo o campo de batalha com ameaças que vão de ransomware à espionagem estatal. Depois, demarcamos nosso território com o modelo de responsabilidade compartilhada, deixando claro o que é nosso e o que é da AWS. Certo. E, por fim, montamos o plano de batalha com a defesa em profundidade, construindo múltiplas camadas de proteção. E se a gente conectar tudo isso, o material nos leva a uma reflexão final que é muito poderosa. Qual seria? Considerando o modelo de responsabilidade compartilhada e a defesa em profundidade, talvez a maior vulnerabilidade de segurança não seja um malware complexo de zero day, mas um simples mal-entendido. Como assim? Uma única caixa de seleção não marcada ou uma configuração padrão não alterada pelo cliente pode criar um buraco que atravessa todas as fatias do queijo, contornando as defesas mais sofisticadas que a AWS constrói. Nossa, é verdade. A pergunta a se fazer não é apenas a nuvem é segura, mas como eu estou usando a nuvem de forma segura. No próximo episódio vamos falar mais sobre cada camada. Até breve. Você acabou de ouvir mais um episódio do PodTech Brasil. Se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, considere se inscrever e deixar o seu like. Essa é a nossa única moeda de troca. Até a próxima!